Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. E aqui a gente fala um pouco sobre planejamento e gestão de uma perspectiva mais afetiva, em busca de uma rotina mais suave, mais leve, mais tranquila. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as minhas percepções do livro Trabalho Focado, seguindo ali a linha de falar um pouco mais sobre os livros que eu já li com essa temática, né, de desenvolvimento pessoal, planejamento e gestão. E esse é um livro que eu li faz algum tempo, acho que 1 ano e meio, 2 anos. Foi um livro que eu demorei de iniciar a leitura, não por não gostar, mas, enfim, não aconteceu. Eu escolhi outras leituras para fazer antes dele, mas foi um livro que fez toda a diferença na minha rotina e na minha percepção sobre essas questões, né, de organização, planejamento e principalmente trabalho, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente estuda, porque ele de fato traz algumas observações sobre o quanto a gente está tendo essa realidade de atenção fragmentada e o quanto o trabalho mais concentrado, que leva a uma profundidade, um trabalho mais valorizando essa questão da profundidade, que isso está se perdendo, né? Que está se perdendo a gente conhecer muito alguma coisa, mas não precisa ser expert, é claro. Mas a valorização atualmente tem sido de trabalhos mais rápidos, trabalhos que são replicáveis facilmente, qualquer pessoa pode fazer. Inclusive o autor fala que é o Cal Newport. Ele fala no livro que isso acaba com que a gente não se diferencie, não há uma diferenciação entre os profissionais, porque a nossa atenção está em fazer atividades que são muito rápidas, que não demandam muita essa profundidade, essa concentração. E aí nós ficamos só replicando mesmo aquilo que todo mundo está fazendo. Ele dá alguns exemplos de como é importante, como foi importante quando a gente não tinha tecnologia, para os profissionais ter esses momentos de concentração, ter esses momentos de atenção direta naquele ofício que eles faziam, para chegar a um jeito de fazer daquela pessoa, uma forma de fazer daquela pessoa, e como isso valorizava o trabalho dos artesãos, o trabalho dos artistas, o trabalho até, né, dos pesquisadores de um modo geral. Porque, enfim, antes da gente ter essa quantidade de tecnologia e dispositivos, não havia tantas fontes de distração, né? Então, as pessoas tinham ali seu momento de isolamento, não que isso seja ruim ou bom, né? Mas tinha um momento assim, de se dedicar àquele tema, aquele foco que era de interesse naquele momento. E aí essas pessoas, né, conseguiam desenvolver e criar coisas assim, muito com a cara delas. E foi daí também que vieram as grandes obras, as grandes descobertas, né? Tanto na ciência, no clássico que a gente conhece, que vem da Europa, como o que vem antes disso ali, né? O conhecimento que nasceu em África, nos países que também tinham nos países da África que também tinham essa dedicação, esses momentos de concentração, lugares inclusive dedicados a estudo, a pesquisa. E aí então, dentro dessa questão da atenção fragmentada, ele vem falar sobre como é valioso a gente ter dentro da nossa rotina. E aí, como o foco do livro é muito uma questão de trabalho, ele volta todas as afirmações para essa questão de como é importante ter momentos de foco, momentos de concentração para realizar um trabalho. Mas aí a gente pode levar em consideração outras questões também, como ter momentos de foco para desenvolver um hobby, para pensar no seu hobby, se isso é uma coisa mais externa, mais interna, como a pintura, como a escrita,
e também para o estudo, porque estudo também é trabalho de alguma forma. Então, essa pessoa estuda, tem gente que estuda e trabalha, tem gente que estudar também é trabalho, né? Então, acaba estando tudo ali junto num âmbito só. E aí, ali na primeira parte do livro, em que ele explica um pouco o conceito, né, e a importância desse trabalho focado, ele fala que através do trabalho focado é que a gente vai conseguir fazer coisas incríveis, que a gente precisa dessa profundidade para expandir nosso conhecimento e para para fazer voos mais longes, maiores em relação a nossos objetivos também. E aí, nessa primeira parte do livro, ele vem apresentar o conceito e falar o porquê realizar um trabalho focado é importante. Porque é essa atividade, esse esforço que vai nos levar a alcançar lugares diferentes, a fazer voos maiores e vai nos diferenciar. E é só através de um esforço mesmo, que a gente precisa de maior atenção, que a gente vai conseguir realizar coisas com profundidade. E que é através da concentração que conseguimos aprender coisas mais rápidas e que a gente consegue absorver esse conhecimento. Porque se ao longo do processo de estudo, estamos ali no momento de estudo e a gente está sendo interrompido o tempo todo, esse aprendizado vai ser mais difícil do que se você estiver concentrado. E aí, através dessa concentração, através desse momento de foco, que as novas habilidades, que esse novo conhecimento vai sendo construído, vai sendo desenvolvido. Daí ele traz algumas dicas que a gente já vem para o desdobramento do que ele fala nesse livro, que é agrupar atividades que são parecidas para que a atenção não seja quebrada de uma forma muito abrupta, que é o lance dos blocos de tempo, né? A gente separar um momento específico para ter essa concentração focada naquele contexto, naquele tema, e que ali dentro desse intervalo a gente consiga fazer atividades parecidas, para que quando a gente trocar o foco da atenção, nos mantenhamos ali dentro do mesmo tema, né? da mesma ambiência, você já está acostumado ali com aquilo, do que ficar pulando de atividades de diferentes naturezas, porque isso faz com que seja mais difícil você voltar à concentração e seja mais difícil você captar as coisas que estão relacionadas com aquela atividade. Então, muitas vezes a gente faz uma coisa assim muito no automático, não absorve o que está fazendo, não absorve alguma informação, e isso é porque a gente fica ali trocando de atividade o tempo todo, que é o que chamamos de multitasking. A outra coisa é que, se for muito difícil fazer esse momento de concentração, talvez seja o melhor caminho seja começar fazendo a coisa mais fácil, porque o nosso cérebro tende a se manter na inércia. Então, se você começa a fazer uma coisa ali que é simplesinha, facinha, te ajuda a entrar nesse fluxo, porque o que ele fala também, que é sobre esse momento de concentração, é entrar num fluxo de concentração, fluxo de pensamento, de foco ali, que você consiga só pensar naquilo, entrar naquela coisa que... Enfim, é um momento de flow em que tudo flui muito fácil, você vai avançando. E muitas vezes é difícil sair, muitas vezes parar, né? Porque as coisas estão acontecendo ali de uma forma muito fácil. Acredito que todo mundo já passou por esse momento de começar a fazer algo e ir fazendo, passar horas ali e não conseguir parar, porque veio a inspiração. Ele traz duas afirmações que eu achei muito significativas, assim, que é: nós somos aquilo que prestamos atenção e nossa visão de mundo é sobre aquilo que prestamos atenção. E de fato é, né? Aquilo que a gente foca, que a gente consegue aprender, que a gente consegue absorver, vai construir a nossa visão de mundo, aquilo que a gente pensa sobre o mundo, sobre as coisas, nossa opinião, e também isso vai refletir em quem nós somos, em como que a gente se mostra para o mundo, né?
E aí, para fechar esse capítulo, ele traz que quando a gente perde o foco, a nossa mente tende a se concentrar naquilo que pode estar errado e não no que está indo bem. E isso, pelo menos eu trouxe assim, muito para o meu dia a dia, que é aquilo da gente sempre estar achando que tem alguma coisa errada, que alguma coisa vai acontecer, que as coisas não estão no lugar, que tem alguma bagunça ali que em algum momento vai explodir na minha cara. Então, quando a gente perde o foco, quando a gente não faz essa organização do que precisa fazer, quando precisa fazer, essas coisas que vão trazer algum resultado, claro, a gente tem que ter um espaço para a espontaneidade, para o lazer, enfim, a gente fica com essa coisa de voltar prestando atenção ali no que pode estar errado, no que pode dar errado, e isso nos custa muita atenção. Isso prejudica, isso vai consumir ali uma atenção que a gente pode simplesmente olhar uma lista, olhar o nosso plano e ver. Não, tá tudo aqui, tô confiando nesse planejamento. Se alguma coisa acontecer, tô preparada para ele. E daí a outra coisa que ele fala também é sobre quando a gente consegue entrar nesse estado de concentração e dedicar um momento para essa concentração, para essa coisa que tem algum significado para nós, como isso é confortante, recompensador e satisfatório. Então, você que está aí me assistindo, pensa nisso, quando você consegue entrar nesse estado de flow, de fazer algo que faz sentido para você, quando você finaliza, ou quando você vê que está conseguindo ali, ou quanto isso é significativo, assim, quanto isso te dá aquela sensação de, poxa, tô avançando, tô conseguindo. E daí ele traz, assim, para fechar, que é importante para a gente conseguir incluir esses momentos de concentração na nossa vida, são os rituais e a rotina, porque a repetição é importante, a repetição do básico, o simples, essa repetição é importante para a gente conseguir, principalmente, não ficar perdido no que não estamos olhando, que é essa coisa de focar naquilo que pode dar errado. Então, os rituais nos ajudam a entrar nesse processo de concentração, ou entrar no processo daquela atividade, daquela coisa que a gente vai se dedicar naquele momento. E a rotina é importante para entender quais são esses momentos, como a gente vai se preparar para isso, e para o cérebro também ficar acostumado a ter esses momentos frequentes. Porque tudo é hábito. Estudar e conseguir se encaixar num momento de estudo é hábito, e ter esse momento de concentração e se aprofundar em coisas é hábito também. E, como eu falei, o nosso cérebro gosta de se manter na inércia, e é muito difícil a gente conseguir implementar um hábito e tirar também um hábito que não está sendo tão legal. Então, aos poucos, criando essa rotina e criando esses rituais, a gente consegue absorver esse hábito de uma forma mais suave, e a gente vai conseguindo repeti-la sem precisar ser lembrado. E aí, a questão de ter rotinas e rituais relacionados a esses blocos de tempo, esses momentos de concentração, esse trabalho focado, profundo, faz com que o nosso cérebro vai entendendo, nosso corpo vai entendendo que isso vai acontecer, que a gente tem que se preparar para isso. A gente vai fazendo isso de uma forma mais fácil. E também faz com que, nos momentos em que a nossa energia não estiver tão legal, né, a gente consiga entender como que a gente vai conseguir se dedicar àquela atividade ali planejada. E porque a nossa execução, essa energia, ela não é linear, não é igual todos os dias. Então, se eu conseguir essa semana fazer X, na semana que vem a minha energia tá maior, eu vou conseguir fazer 2X. Mas se na outra semana não tiver menos ainda, né, tiver ali um pouquinho desestruturada, alguma coisa aconteceu que tá me impactando, eu vou conseguir fazer só uma parte de X, meio X. Então, e aí isso pode ser, se numa semana eu consigo fazer 2 horas de trabalho focado, 2 horas de estudo, na outra semana eu tô muito melhor e eu consigo fazer 4 horas de estudo, ou 2 horas e meia, e na outra já não tô tão animada, eu consigo fazer só meia hora, e aí isso tá tudo bem, porque você vai mantendo a sua consistência nessa atividade,
mais você vai entendendo que aquilo é importante, que aquilo está dando resultado e que é importante fazer essa manutenção. E daí, na outra parte, né, ele traz as regras que podem nos guiar dentro essa formatação dos momentos de concentração. É interessante também que ele traz ao longo do livro alguns exemplos sobre pessoas que usaram essas regras para exatamente construir coisas, produzir coisas, e que esses momentos assim fazem parte da rotina deles. Então, ele traz exemplos de escritores, tem muito exemplo de escritor, exemplos de pessoas que fazem isso para produzir artigo. Ele mesmo traz o exemplo dele, assim, de coisas que ele eliminou da vida para evitar e de gastar a concentração dele com isso, como ter um e-mail único para receber um tipo de contato, né? Só se comunicar com alunos, por exemplo, através desse e-mail. No site dele já tem uma informação ali de por que você vai entrar em contato comigo e em quais situações que eu vou te responder. Então ele tem aquela rotina ali, aquele roteiro de a pergunta é sobre isso, é sobre isso, é sobre isso. Se não for sobre nenhuma dessas, não vale a minha resposta. E a informação no site dele, que é onde está esse e-mail, já informa isso. Se a sua resposta, se a sua pergunta for sobre essas coisas aqui, eu não vou te responder. E tem outros exemplos de pessoas que se isolaram totalmente, uma semana, um mês, do mundo para escrever, para construir coisas, para terminar um projeto. E ele traz 3 regras. E aí, para essas regras, eu vou dar uma pescada, que é trabalhar profundamente a partir de uma filosofia, que é essa questão de como que as pessoas vão entrar nos seus momentos de flow. Então tem a filosofia monástica, a filosofia bimodal, do trabalho focado, a filosofia rítmica e a filosofia jornalística. Sendo que a monástica é essa, maximizar os esforços, como num monastério mesmo, eliminando radicalmente tudo que vai ser uma distração, como nesse momento de ir para um lugar, ir para uma ilha, ir para um local que não tem comunicação e se dedicar a essa atividade. Que para essa pessoa que definir isso vai dar resultado. A filosofia bimodal é dividir o tempo, dedicando para trechos claramente definidos para o foco, esse foco. Em outros, você está facilmente acessível. Então, acho que é uma coisa mais possível, assim. Definir horários na agenda que você vai estar ali bloqueado, ninguém vai ter acesso a você, e um outro em que as pessoas vão estar, que você vai estar acessível, né, que vai conseguir essa comunicação. A terceira é a filosofia rítmica, que vai se parecer um pouco com essa bimodal, mas porque a bimodal ainda é muito, assim, só vai ser nessa, é como se você separasse um turno só para concentração e outro turno para comunicação todos os dias. Ou você pensar, uma semana eu tô acessível, na outra não, mas isso ainda depende ali de você entender quando que vai ser isso. E o ritmo é meio entender o seu ritmo, fazer testes e ver se vai ser pela manhã, se vai ser pela tarde, se vão ser 2 horas, se vai ser final de semana. E aí ir ali indo nesse ritmo e fazendo um ajuste para que você tenha mais facilidade para se encaixar nesse formato, conseguir colocar isso como um hábito, para que depois de absorver o hábito, pensar nisso seja um pouco menos trabalhoso. A última é a filosofia jornalística, que é pensar em um momento de trabalho focado sempre que tiver tempo livre. Eu acho que esse é mais difícil. E é mais mesmo a cara dos jornalistas que precisam ir fazer uma matéria quando surgir alguma coisa quente, ou tá numa cobertura, e aí faz a cobertura, e depois disso tem que escrever no momento que tiver disponível para conseguir fazer, para conseguir produzir. Mas isso pode ser um pouco complicado para a maioria das pessoas, mas em todos eles você consegue ritualizar
onde vai trabalhar e por quanto tempo, como vai trabalhar depois que começar e o que vai dar suporte a esse trabalho. Ele fala que a gente pode começar exagerando no começo, tentando fazer muito, se fizer sentido. E ter momentos também de ter contato com outras pessoas, não trabalhar sozinho, então ter esses momentos de se concentrar sozinho, sozinha, ter esse momento de concentração, profundidade ali no estudo individual, mas também ter momentos de troca com outras pessoas que estão trabalhando no mesmo tema, ou por exemplo, combinar com um grupo de amigas, combinar com um grupo de estudos para trocar, ou simplesmente mesmo mandar uma mensagem: eu tô trabalhando sobre isso, queria falar algumas coisas do que eu tô aprendendo, ou olha que legal que eu aprendi hoje, sabe? Trocar com alguém sobre isso, que você tenha intimidade, ou que vocês já façam essa troca, porque é uma forma, além de uma forma de você exercitar o que está aprendendo, é uma forma de uma construção coletiva de conhecimento, porque você pode levar conhecimento para aquela pessoa e ela pode contribuir para o que você está estudando, te trazer novas ideias, e ao mesmo tempo que ela pode ir lá ter novas ideias a partir do que você está trocando. A outra coisa que ele fala também é sobre a importância de descansar. A gente pode fazer uma correlação com outro livro, que é o Hiperfoco, e aí ele fala que os momentos de foco distraído, tem um termo lá, que é você tem que ter esses momentos de descanso primeiro, porque entre esses momentos de concentração, esse intervalo, esse descanso do cérebro é importante para que ele consiga absorver de fato o conhecimento, a profundidade, né? E aí nesse intervalo é que vão surgir esses insights, você vai ficar pensando no que você aprendeu. Não é uma coisa muito objetiva, não é muito consciente, mas vão vir esses pensamentos e desdobramentos desse conhecimento que podem trazer outras coisas para você estudar mais, ideias para você estudar mais para complementar. Enfim, reforça o conhecimento, reforça essa sua absorção do conhecimento, o intervalo entre o trabalho focado, entre o estudo focado. E aí ele traz a ideia de como inicializar o processo e como finalizar o processo. Inicializar o processo seria pensar no que você vai fazer ali naquele bloco de tempo, naquele momento de concentração, listar e ao final fazer a mesma coisa, listar o que você fez e o que você vai fazer no próximo. E isso a gente traz também para um planejamento do dia ou da semana. Se você colocar esses momentos ao longo da sua semana, a cada semana checar, né? Começo de semana checar quais vão ser esses momentos de concentração e ao final da semana checar como foi. E a cada dia é interessante fazer isso também. Então, checar suas caixas de entrada para ver o que de novo chegou, o que você vai precisar fazer, colocar na sua lista de tarefas, no seu planner, enfim. Ver o que precisa de providência para você poder entrar nos seus blocos de tempo, né, no seu momento de concentração sem preocupação. E ao final do dia fazer a mesma coisa, abrir para ver se tem alguma coisa nova nas caixas de entrada que você pode colocar para o próximo dia ou para os próximos dias, colocar no planner, checar para ver o que vai precisar fazer no dia seguinte, para que você não precise ficar fazendo check-in mental o tempo todo e te liberar para você ter esse momento de descanso. E aí tem esse grande destaque para que o seu cérebro precisa de descanso, para que você consiga produzir mais e melhor, com mais qualidade, pensar mais e melhor, fazer as coisas de uma melhor forma, porque a exaustão, o superuso dele só vai provocar a exaustão, o cansaço, né? Nenhuma máquina pode ser, fazendo uma alusão, né? Nem as máquinas elas podem ser utilizadas o tempo todo, porque senão o quê? Elas vão pifar. Então o nosso cérebro também precisa disso. E o descanso é uma das ferramentas para que a gente potencialize isso que está sendo realizado de uma forma profunda.
Isso tudo tá dentro da primeira regra, né? Que é identificar uma forma de fazer e fazer, ritualizar esse fazer. A segunda é aceitar o tédio, que é o quê? Tenho que fazer isso, definir esse momento para fazer e tô numa tela em branco. Enfim, o que é que eu posso fazer a partir disso aqui? Vai seguindo ali sua listinha, vai pegando as coisas aos poucos, não precisa se desesperar. E, enfim, já partir para a rede social, porque a gente fica nessa de quando o tédio aparece, quando não sei o que fazer, quando tô cansada, já vou pra rede social. Então, aceitar o tédio, vai, toma um café, levanta, dá uma volta e volta. Se tá fazendo uma coisa e cansou, faz isso, né? Tá ali naquele momento de concentração, deu uma cansada, dá uma volta, bebe uma água, vê uma notícia, alguma coisa assim, mas não se perde, não mergulha na rede social, porque isso só vai prejudicar a sua concentração. Então, se você vai dedicar 2 horas para isso, tenta durante essas 2 horas não se envolver em atividades que te distraiam tanto como entrar na rede social quando o tédio aparecer. Daí, ele traz uma coisa que eu achei interessante também nessa parte do tédio, que é não focar em fazer intervalos de distração, mas focar em fazer intervalos de foco, que é talvez o que me explica a minha dificuldade por fazer Pomodoro. Além do tempo, também é isso de, eu acabo ficando ansiosa pela distração. Então, é legal definir isso, vou me concentrar durante 2 horas, com intervalos de X minutos, ou com um intervalo a cada X minutos, ou a cada 1 hora, né? A cada 1 hora eu faço intervalo, e aí eu vou ouvir uma música, fazer uma coisa que não me distraia tanto. E porque você pode se distrair com intenção, ou ler um livro, alguma coisa assim mais tranquila, né? E outra coisa que ele fala nessa distração é que a gente pode fazer caminhadas de meditação, ao invés de fazer uma caminhada ou estar no ônibus, né? Se deslocar, ao invés de estar ali não pensando em nada. Mas eu acho que, eu não sei, mas pelo menos eu faço nesse momento de transporte, ou que eu vou fazer uma caminhada, eu sempre estou pensando em alguma coisa que tenha algum significado, assim. Devaneio nessa questão da meditação consciente, mas às vezes eu fico pensando nos meus projetos, nas coisas que eu tenho que fazer, não preocupada, mas assim, pensando em como que eu posso resolver alguma coisa das minhas tarefas, dos meus trabalhos, como eu posso melhorar a minha rotina, como eu posso melhorar inclusive a execução daquela coisa que eu tô fazendo. Por exemplo, se eu tô no momento de exercício, esse momento aqui, se alguma coisa está me incomodando, é o momento ideal mesmo, né? Como organizar algumas coisas melhor. E aí você utiliza aquele tempo ali que às vezes a gente acha que tá jogando fora ou que não serve pra nada. De fato, acho que tem alguma coisa que a gente tá fazendo ali naquele momento, né? A terceira regra que ele diz é sobre abandonar as redes sociais, que eu acho que na nossa vida atual, principalmente da minha geração pra frente, da minha geração pra trás, talvez seja mais fácil. Mas dos 30 mais pra frente, é mais difícil abandonar total todas as redes sociais. Mas ele traz uma coisa que a gente pode levar, que é identificar quais são essas redes sociais mais importantes, que vão trazer, de fato, algum significado. Porque a gente não precisa estar em todas, de fato. Não precisa ser ativa em todas, por mais que a gente precise ali ter um contato com todas elas, de alguma forma. Pensar em como utilizar isso essas redes sociais de uma forma mais consciente. Não precisa ter significado, né? Não precisa ser uma coisa assim que, eu vou usar isso aqui pra fazer isso aqui. Seja uma coisa muito, né, certinha, mas usar de uma forma consciente. Eu vou usar o Instagram durante esse tempo aqui que eu vou abrir na minha rotina pra eu ter esse momento. Ou vai ser aceitável usar X horas. Pra gente não ficar muito tempo na rede social, porque de fato elas drenam muito o nosso tempo. Aí, por exemplo, vou usar Instagram, LinkedIn e outras, TikTok, se for também não se perder muito no TikTok, porque ele traz a regra do 80-20, que é aquilo que a gente se dedica, 80% das coisas que a gente se dedica vão ser o que vai trazer 20%
dos resultados. E aquilo que a gente se dedica menos é o que vai trazer mais resultado. Então é pensar como que eu posso utilizar uma quantidade específica dessas redes sociais para eu trazer aquilo que de fato eu espero com essa rede social, né? Então eu posso reduzir essa quantidade para eu conseguir utilizar de uma forma mais consciente. E aí a última regra é eliminar a superficialidade. E aí também acredito que a gente pode pensar de uma forma mais suave no que é eliminar essa superficialidade. Porque a gente precisa ter, sim, alguns momentos em que a gente não pense assim de forma muito construída, muito elaborada em nada. A gente precisa desses momentos de espontaneidade, superficialidade, sim. Então é só escolher isso de forma estratégica, não se perder. Talvez não se perder na superficialidade. Daí seria pensar efetivamente em quais vão ser esses momentos de profundidade na sua semana, planejar a sua semana, também deixar espaços e momentos para o lazer, não precisa ter ali tudo milimetricamente planejado, né? A gente tem que ter espaço para o lazer, espaço para o descanso, espaço para respirar ali entre uma atividade e outra. Tem que ter espaço para a gente ser espontâneo, que é o que eu tenho falado muito nas últimas semanas. Que a rotina não nos impede de ser espontâneos, não. Ela, na verdade, nos proporciona mais momentos de espontaneidade, porque se a gente tem ali os momentos ideais para fazer coisas que a gente precisa fazer, tem que fazer, a gente sabe quais são os outros momentos que a gente pode dedicar a fazer nada, ou a fazer coisas que só vão nos trazer divertimento, satisfação, né? Não necessariamente é uma atividade de produção. E, além disso, respeitar o seu tempo, respeitar o seu ritmo e pensar, começar a refletir sobre quanto de profundidade você precisa para fazer cada atividade. Então, quantificar isso e a gente consegue fazer isso observando a nossa prática mesmo, o exercício. Então, se eu vou fazer um relatório, observar quanto tempo você demorou para fazer aquele relatório, porque isso te ajuda, inclusive, nas negociações e nos limites que você vai colocar para certas coisas. Se eu tenho que fazer 10 coisas que são urgentes, por exemplo, no meu trabalho, você ter noção de quanto que essas 10 coisas demoram, você vai conseguir elencar qual que demora mais e fazer uma negociação ali com aquelas pessoas, com seu chefe, com a chefe, né, com a pessoa que é sua liderança, de qual priorizar, porque eu levo tanto tempo para fazer essas coisas aqui, qual que eu devo priorizar, qual que é realmente a mais importante. E, além disso, te traz essa possibilidade de fazer isso, se eu tenho muita noção de como eu realizo essas coisas, e eu tenho tantas coisas para lidar, para reportar, para responder para a minha liderança, e até mesmo para os meus liderados, né? Como que eu vou administrar isso de uma melhor forma e como que eu começo a chamar essas pessoas para tomarem a decisão comigo. Para que às vezes a gente fique inseguro, eu não posso dizer não, eu não posso não fazer isso porque, né, é o meu trabalho, vai que eu me comprometo de alguma forma. Mas aí você vai criando essa estratégia de dividir a decisão com a pessoa que está ali superior a você, né, dentro da hierarquia, se houver isso, para tomar essa decisão do que priorizar. E isso é legal também porque você começa a entender quais as coisas superficiais que você não vai aceitar, o que você pode dizer não de uma forma muito tranquila, de eu tenho tantas coisas para fazer, eu vou demorar tanto tempo, e aí uma coisa nova surge, você pode fazer isso, você vai conseguir dizer não para isso de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais segura, transparente também, para que a pessoa entenda, olha, eu já tenho esse tanto de coisa para fazer, eu vou demorar tanto tempo. Se eu pegar o seu, talvez eu não tenha como dar conta, e também, para mim, isso não precisa, às vezes a gente não precisa, né, falar tudo. Se não for uma coisa que é muito significativa para você, e a resposta já tá clara, né? Não quero fazer. Mas você consegue, pelo menos, demonstrar para
quem tá vindo até você, você não tem condição de fazer isso, de comprometer as outras coisas para se dedicar a isso. E aí, eu acredito que a grande sacada desse livro é mesmo demonstrar o quanto a gente precisa ser profundo, o quanto a gente precisa de concentração para realizar as coisas que de fato têm significado para nós. E aí isso vai desde o trabalho até um hobby, como eu falei. Porque se a gente não se concentrar, se a gente não focar nessas coisas, nisso, vai ficar a sensação de que a gente não viveu, que a gente não estava ali, que a gente não aprendeu, a gente não vai conseguir levar isso pra frente, e é isso que nos diferencia. Eu tenho conversado também com algumas empreendedoras que falam, mas o meu trabalho é assim, é assado. E se a gente se concentrar em quem nós somos, a gente consegue se diferenciar muito bem e saber quem que a gente quer alcançar, com quem que a gente quer trocar, quem que a gente quer se conectar, certo? E uma coisa que eu ouvi no vídeo do Arata também é que entender todos esses pontos e entender como que a gente pode incluir a profundidade no nosso trabalho traz um outro fator, traz um indicador nosso de como que a gente vai nos encontrar dentro dessa carreira, dentro do trabalho, dentro do que a gente precisa entregar em um trabalho. Porque atualmente o indicador que existe é quantas horas nós trabalhamos por semana. Mas esse é um indicador que não é tão atual, que não se encaixa mais na nossa realidade, principalmente agora, depois da pandemia. Então, isso resolve muitos problemas, assim, isso resolve algumas questões, assim, quando a gente estiver em dúvida de quanto vale o trabalho, quanto vale a sua hora, quanto que esse projeto aqui que me contrataram para fazer, eu tô sendo paga, tá de acordo com o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo tá de acordo com esse valor, como que eu posso negociar isso? Porque se você sabe quanto vale a sua profundidade, quanto tempo você leva para fazer tantas coisas, e também qual é o valor das outras coisas que fazem parte da sua rotina, porque a gente faz escolhas, né? A gente todos os dias está fazendo escolhas do que fazer no momento ideal. E adia certas coisas, dá prioridade para certas coisas. Então, se você está priorizando dar conta daquele trabalho específico, você tem noção de quantas outras coisas você está adiando para poder fazer ela. Então, tudo isso só nos mune de ferramentas para que a gente consiga tomar mais decisões a partir do que nós somos, do que nós queremos, da nossa perspectiva de mundo, dos nossos objetivos, e para a gente chegar mais perto, cada vez mais, né, dos nossos objetivos e entender o que a gente pode dizer não, o que a gente pode dizer sim, e de fato, para conseguir ter essa rotina mais suave, mais alinhada com o que a gente quer viver, experienciar e ser. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigada por assistir até aqui. Foi um vídeo muito grande, mas como eu falei, foi um livro que eu demorei para começar a ler e demorei de ler, porque ele é um pouco denso. Tem umas coisas que a gente vai vendo que já tinha tido contato, mas que ao ler você, poxa, isso aqui é aquilo que aquela pessoa falou e eu já faço. Então é interessante ter contato com esse tipo de conteúdo também, esse tipo de livro. Faço a indicação para quem tiver interesse. É um livro realmente muito interessante. É de uma leitura difícil, como eu falei, mas a gente consegue até ver as rotinas de outras pessoas, que é interessante também como que as pessoas pessoas ícones se organizavam para produzir. Deixa aqui o seu comentário, sua dúvida, se houver. Não esquece de compartilhar com quem você acha que também vai gostar disso. E até o próximo vídeo.